Olá, eu sou o professor Marco Antônio e nesse segmento a gente vai trabalhar geometria analítica. Geometria analítica é a área da matemática que se propõe a estudar as entidades, os entes geométricos segundo uma perspectiva da álgebra. Em outras palavras, a gente vai pegar aquilo que é digno de ser medido e passa a ser calculado. Ou seja, elementos como o ponto, como a reta, como a distância entre os dois pontos, na geometria analítica eles não são meramente medidos, eles são antes e acima de tudo calculados. Eu vou ter uma perspectiva numérica a respeito desses entes geométricos. Então, Descartes, quando ele desenvolveu o conceito de geometria analítica, ele fez uma associação desses elementos geométricos com o plano cartesiano. Então vamos lá, vamos montar o plano cartesiano aqui no quadro para a gente começar o estudo de geometria analítica. O plano cartesiano é aquele plano formado pelo encontro de duas retas ortogonais entre si, um eixo vertical e um eixo horizontal. Vamos visualizar isso, Então eu tenho aqui um eixo vertical, a esse eixo vertical a gente associa uma variável y e ao eixo horizontal a gente associa a variável x. Atenção, cada um desses eixos eles têm um nome específico que acaba cedendo esse nome para as coordenadas de um ponto que a gente tem aqui. Então esse eixo aqui é chamado de eixo das ordenadas, e aqui, eixo das abscissas. Para cada elemento que eu tiver nesse plano cartesiano, para cada unidade de elemento, para falar a verdade, ele vai ter um endereço. Então, nesse eixo horizontal e outro endereço, nesse eixo vertical. E a disposição desse endereço dentro do par é exatamente nessa ordem. Então, esse par é chamado de par ordenado porque a gente estabelece, porque a gente propõe uma ordem de disposição desse endereço. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui no plano, um ponto A qualquer. Esse ponto A vai ter o endereço no eixo das abscissas, então vamos, determinar esse endereço através da coordenada x e esse endereço no eixo vertical através da coordenada y. Então, esse ponto A ele pode ser descrito na geometria analítica, em função desse endereço. Então, o ponto A pode ser identificado, descrito, através do seu endereço no plano, ou seja, através do seu par ordenado. Então, tranquilo, a esse valor de x aqui eu chamo de abscissa do ponto A, e a esse valor de y aqui eu chamo de ordenada do ponto A. Então, tranquilo, a gente já aprendeu a identificar, tá bom? Um ponto no plano cartesiano. Agora vamos expandir a nossa visão a respeito do plano cartesiano, tá? Vamos lá, vamos imaginar um segundo ponto aqui no plano cartesiano. Para a gente poder encaixar direitinho esse segundo ponto, vamos refazer esse desenho aqui de maneira que a gente possa ter uma visualização mais ampla. Vamos imaginar, que eu tenha o ponto A aqui, e aqui o endereço dele, tá? Então aqui podemos chamar de x de A e aqui de y de A. E aqui o ponto A propriamente dito, Agora vamos criar, um segundo ponto. Vamos criar mais aqui em cima, aonde esse ponto, vai ter o endereço x de B e o endereço y de B. E aqui o ponto B. Pois bem, se a gente notar, eu tenho como medir, obviamente, a distância entre o ponto A e o ponto B. Mas a geometria analítica, como eu já disse, ela não se preocupa em medir. Antes e acima de tudo, a proposta da geometria analítica é calcular.
Então, para mim poder encontrar a distância entre os pontos A e B, eu vou usar um esquema de cálculo. Para isso, ó, vamos prolongar essa projeção do endereço de y de A, ó, e vamos imaginar aqui, ó, a distância entre o ponto AB. Vou dizer que a distância D do ponto AB. Vamos notar, ó, que essa figura formada aqui é um triângulo retângulo. E aqui, ó, eu formo um ângulo de 90 graus. Ora, se eu tenho um triângulo retângulo aí, ó, eu consigo identificar a seguinte relação. A distância de AB propriamente dita é a hipotenusa. Essa variação de x de B com x de A é um dos catetos. E aqui, ó, essa variação aqui, ó, y de B menos y de A é outro cateto. Então, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, eu posso concluir, ó, que a fórmula da distância do ponto A até o ponto B, pelo teorema de Pitágoras, vai ser sempre o quê? X de B menos x de A quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada, menos y de B, mais, aliás, y de B, menos y de A ao quadrado. Então, aqui, ó, refazendo a linha de raciocínio, tá bom? A distância entre A e B, a distância entre os pontos A e B, tem a seguinte particularidade. A figura que eu formo é um triângulo retângulo. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a distância de AB corresponde à hipotenusa. Essa diferença de x de B menos x de A, que corresponde a essa distância aqui, ó, e y de B menos y de A, que corresponde a essa distância, são os catetos. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que distância de AB quadrado é x de B menos x de A quadrado, mais y de B menos y de A quadrado. Né? Isolando a distância de AB no primeiro membro, que está em forma de potência, passa para a raiz, e essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Beleza?